Querido, eu quero convidar você. Semana passada falamos sobre o quê? Não tire os olhos do Pai. Vocês não tiraram, né? Não é isso? E a gente comentou dizendo, olha, quando a gente está com os olhos no Pai, a gente vence, a gente faz isso e aquilo. E a gente falou sobre Daniel capítulo 3, falando sobre os moços que foram desafiados, mas os olhos deles estavam voltados ao Pai. E os olhos voltados ao Pai, eles continuaram sendo firmes na fidelidade com o Pai. E aí também, eles também ficaram juntos tiveram a mesma convicção e venceram. Então, nós falamos, não tire os olhos do Pai. E a semana toda a gente nos grupos falando sobre isso, né? E eu sei que no grupo algum que está meio voando espiritualmente, coloca outra coisa, que não tem nada a ver com o que a gente pregou, não tem nada a ver com o que a Sé está passando, mas mesmo assim a gente viu grupos dizendo, não tire os olhos do Pai. É essa a visão, irmãos. É esse assunto. Nós falamos domingo passado, nós erramos porque a gente tira a visão do Pai. E dissemos, fique olhando para o Pai, fique olhando, não perca a visão. Não perca a visão do Pai. Essa é a melhor oportunidade que nós temos, olhar para o Pai, olhar para o Pai, olhar para o Pai. Se a gente começar a olhar pelos rumores, Nabucodonosor, a gente não vai reagir, irmãos. Se a gente olhar por pessoas que estão doentes, assim, doente espiritual e não querem reagir, pessoas que não querem reagir, você ora por ela, e a gente começar a olhar demais para ela, a gente perde a visão de Deus. Temos que olhar para o Pai. Olha para o teu irmão e diga assim, continue olhando para o Pai. Tire os olhos de mim, olhe para o Pai. É verdade. Porque muitas vezes nossos olhos estão fixados na mulher, no marido. Qual a ação do marido, qual a ação da mulher, qual a ação da sogra, qual a ação do líder. Não, irmãos, nós temos de olhar para o Pai. Ao Pai que você tem que olhar. Porque você ficar olhando demais para o seu líder, você ficar olhando demais para a sua líder, demais para a sua sogra, seu marido, você pode cair. Olhe para Deus. Essa é a melhor opção. Amém? E eu quero falar hoje sobre, esse texto é 21 versículo, de 2 Samuel, capítulo 11, versículo de 1 a 27. Eu gostaria de lê-lo todo, tá, irmãos? Eu sei que vai ser longo, mas eu gostaria de lê-lo. Abre sua Bíblia, então, 2 Samuel, capítulo 11, versículo de 1 a 27, E eu falo a você que nós vamos ser bem breve também. Nós vamos tirar aquilo que é necessário. 2 Samuel, capítulo 1, 11, versículo de 1 a 27. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que o rei sai à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos e todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e cercaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Versículo 2. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço na casa real, e viu no terraço uma mulher que se estava se lavando, e era uma mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram, porventura não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Úrias, o Eteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio, e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa, e a mulher concebeu, e mandou dizer a Davi, estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe, envia-me Úrias, o Eteu. E Joabe enviou Úrias a Davi. Versículo 7. Vindo, pois, Úrias a ele, perguntou Davi como passava Joabe, e como estava o povo, e como ia a guerra. Depois diz Davi a Úrias, desce à sua casa, lava os teus pés. E saindo Úrias da casa real, logo lhe foi mandado um presente da mesa do rei.
Porém Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E fizeram saber isto a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então diz Davi a Urias: não vem tu de uma jornada, porque não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: a arca e Israel, Judá ficaram em tendas, e Joabe meu senhor e o servo do seu senhor estão acampados no campo, e hei eu de entrar na minha casa para comer e beber, e para deitar com a minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém naquele dia e o seguinte, e Davi convidou a comer e beber diante dele, e o embebedou, e à tarde saiu a deitar-se na sua cama, com os seus servos, seu senhor, porém não desceu à sua casa. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. E escreveu na carta dizendo: põe Urias à frente da maior força da peleja, e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. E aconteceu, pois, que, tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. 17. E saindo homens da cidade pelejando com Joabe, caíram alguns no poço do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja. E deu ordem ao mensageiro, dizendo: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso dessa peleja, sucedendo que o rei se encorelize e te diga: por que vos chegaste tão perto da cidade da peleja? Não sabíeis vós que haveis de atirar no muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubezete, não lançou uma mulher sobre ele no muro, um pedaço de um mó corredora, de que morreu em Tebes? Porque vos chegaste ao muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias o heteu. E foi mensageiro e entrou e fez saber a Davi tudo o que Joabe o enviara a dizer. Versículo 23. E disse mensageiro a Davi: na verdade, mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós ao campo, porém nós fomos contra ele, até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o servo Urias o heteu. 25. E disse Davi o mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pareça isso mal aos teus olhos? Pois espada tanto consome este como aquele. Esforce a tua peleja contra a cidade, e a derrota. Esforçai-o tu também. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que o seu marido era morto, lamentou o seu senhor. E passado o luto, enviou Davi, e a recolheu em sua casa. Ele foi por mulher, e deu-lhe à luz um filho. Porém, essas coisas que Davi fez, pareceu mal aos olhos do Senhor. Essa aqui é uma história muito triste da vida desse homem chamado Davi. Triste porque Davi perdeu a visão. Perdeu a visão em Deus. Ele perdeu a visão do que ele tinha que fazer. Ele perdeu a visão da função que ele tinha. Como rei, ele tinha que fazer algumas coisas e não fez. Davi perdeu toda a visão em Deus. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Nós falamos domingo passado sobre não tira os olhos de Deus. E hoje eu quero fechar dizendo as consequências quando tiro os olhos do Pai. Essa aqui é um caso meio clássico das coisas, quando um homem ou uma mulher tira a visão dos olhos de Deus. A gente olha muitas pessoas, dentro da igreja ou fora da igreja,
que conhece a Jesus. Você olha para ela, ele ou ela é um protótipo de um servo muito feliz. Um servo de sucesso. Um servo que você olha e fala assim, esse vai dar certo. Esse vai. Esse vai ser um grande pregador, uma grande pregadora, um grande líder de célula, um supervisor, um pastor de área. Você olha e fala assim, agora esse vai. Essa pessoa vai. E essa pessoa vai um período. De repente, essa pessoa começa a fazer coisas dos quais você nem imaginaria que ela faria. Ela abandona o ministério, ela perde a alegria de ministério, ela perde a alegria de liderar uma célula, ela começa então a culpar pessoas, a culpar célula, a culpar pessoas pelo fracasso dela, ela começa a não ter alegria mais de liderar, ela não tem alegria mais de orar, ela perde tudo isso. E você olha, por que isso aconteceu? O que está acontecendo? E aí você descobre num bom período que essa pessoa, ela tirou os olhos de Deus. Ela parou de olhar para Deus. E aí você percebe que conversando com ela, que ela começa a olhar então para outras pessoas. Ela começa então a falar que outras pessoas não estão dando certo. Ela começa então a observar que outras pessoas têm defeitos. E ela perde a visão total em Deus. Então, Davi é um homem assim, segundo o coração de Deus. Um homem assim chamado assim rei. Um rei que tinha uma grande função no seu exército. Conquistou muitas vitórias, Davi. Ainda jovem, a gente sabe que Davi venceu Golias. Essa é uma história que ele venceu com uma pequena pedra lançada, mostrando que a vitória está no Senhor. Até aqui nós vemos Davi então olhando para Deus. E olhando para Deus, ele venceu um gigante. Amém, irmãos? Olhando para Deus, ele pegou uma pequena pedra e jogou e venceu. Em nome do Senhor Jesus. Então, Davi era ungido do Senhor. Mas o exército, a Bíblia fala, estava em guerra. E era de costume o rei estar junto com seu exército. Isso era de costume. Isso era tradição. Isso é algo natural. Mas a Bíblia fala que Davi estava dando um cochilo. Aí a pergunta é, Davi ele poderia fazer isso? Eu digo que não. Diante da responsabilidade que nós temos como liderança, tem muitas coisas que nós não podemos fazer. Uma delas é achar que, como líder, eu posso fazer o que eu quero. Não. Como líder, você tem que fazer aquilo que Deus determinou para você fazer. Como líder, você tem responsabilidade. Como líder, você tem que renunciar a algumas coisas. E aqui nós estamos falando de liderança. E aqui nós estamos falando de homens e mulheres que, porém, não têm liderança, mas têm uma liderança de testemunhar o Senhor. Então, Davi, quando chegou aqui, Davi tirou os olhos de Deus. Ele disse, até agora eu trabalhei demais para o Senhor. Estou cansado. Eu sou rei. Eu mereço tirar um cochilo. Irmãos, a minha pergunta para você como líder hoje é o seguinte. Você foi constituído líder. Você tem direitos e deveres. E um dos seus deveres
é estar onde o seu povo está. Isso é seu dever. Isso é um dever que não se negocia. Liderança, líder tem compromissado, ele não tira férias. Ele não pode dizer assim, hoje estou com uma dor de cabeça, dor de dedo, então eu não vou liderar. Isso não existe. Não existe isso no reino espiritual. Isso é deixar de olhar para Deus. Isso é deixar. Então nós queremos dizer a você as consequências quando tira os olhos do Pai. Uma das consequências, querido, que até aqui, olhando para Davi, é um homem brilhante, é um homem corajoso, é um homem que é exemplo para nós, ele continua sendo o coração de Deus, mas quando chegou aqui, Davi olhou para o outro lado. Então no reino espiritual, você conquista, não é isso? Você briga, você conquista, mas em dado momento, se você tirar os olhos de Deus e cair, as consequências virão. As consequências virão. E eu quero falar 3 coisas para a gente encerrar. Dizendo, a mesma situação ainda se repete. No dia de hoje, as mesmas consequências daquele dia. E a pergunta é, já que estamos como igreja, presta muita atenção, querido. Muita atenção. Muita atenção nisso. As consequências quando tira os olhos do Pai. A primeira consequência, eu me torno ocioso. Eu me torno indiferente. Eu me torno um desertor. A primeira consequência de um homem, uma mulher, de um líder, de um membro, que tira a visão de Deus, ele se torna ocioso. Indiferente a outras coisas que vão acontecer, ou estão acontecendo. E ele se torna um desertor, ele não está nem aí, igual Davi. O exército lá lutando, e ele tranquilo. Então, muito cuidado, líderes e membros. Cuidado que você pode ser um desertor hoje, dentro da igreja do Senhor. Desertor como? Dizendo, deixa outras células brigarem, deixa eles orarem, deixa eles ir para a vigília, eu vou ficar na minha aqui. Então, as consequências quando tiro os olhos de Deus, é que me torno-me ocioso, indiferente e desertor. O exército do Senhor estava batalhando aqui, derramando o seu sangue, comendo e matando, subindo montes, andando pelas colinas, sofrendo sede e fome, debaixo do sol. Mas Davi ficou em casa, em seu palácio, entre as plumas e iguarias. A sua atitude estava a dizer assim, lutem, sofram, morram. E eu ficaria aqui olhando. Era um desertor, um soldado fugindo, enquanto a guerra, o seu Senhor, ou a guerra de Deus. Naquele momento, Davi tinha deixado, irmãos, de olhar para Deus. Essa é uma atitude de pessoas que deixou de olhar para Deus. Quando nós deixamos de olhar para Deus, nós também deixamos a obra de Deus ir avante. Uma tarde a Bíblia fala, Davi se levantou do seu leito, andava passeando no terraço da casa real. Quem deixa de olhar para o Pai torna-se um preguiçoso espiritual,
dorme, não está nem aí, não sabe onde está, e muitas vezes sofrem pela guerra que os soldados estão guerreando, ele não sabe. Então, quando alguém tira a visão do pai, ele se torna um preguiçoso espiritual. Urias ele foi um servo assim que ele tinha visão. Nos chama a atenção de Urias é que o rei mandou chamá-lo, porque o rei tinha cometido um delito, tinha transado com a mulher de Urias, e a mulher de Urias ficou grávida. Então ele manda chamar Urias para Urias ter relação sexual com ela, para depois culpar a Urias e dizer que o filho era dele. Mas o rei chamou Urias, e Urias chegou, não quis saber de nada. Urias estava com a visão em quem? Em Deus, no Pai. Urias estava lutando no exército de Deus, ao comando de Davi. Urias estava lutando. E Davi então chama para casa, e Urias diz assim: eu não vou entrar, porque o exército do meu Deus está lá lutando. A arca do Senhor está lá. Como eu posso deitar, eu posso comer, se a arca do Senhor está lá? Ah, irmãos, nós precisamos de mais Urias na nossa igreja. De mais Urias. Para a gente não precisar mandar na mensagem de WhatsApp dizendo para o líder chegar mais cedo para orar. Nós precisamos de mais Urias. Urias, ele envergonhou Davi diante da palavra dele, dizer: os meus olhos continuam no Pai, eu não vou tirar os olhos do Pai. E Urias permaneceu e voltou para a luta. Querido, quando alguém está com a visão no Pai, ninguém tira ele, irmãos. Pode ser o rei chamado Davi, pode ser o pastor Júlio. Quando alguém está com a visão no Pai, ninguém impede ele, irmãos, de orar, de fazer a vontade do Pai. Você entende isso? Quando deveríamos estar olhando para o Pai, não estamos, somos presas fáceis do pecado. Olha Davi. Davi, quando estava olhando para o Pai, venceu Golias, foi um grande homem de Deus, mas quando Davi tirou a visão do Pai, Davi se tornou presa fácil do pecado. Então, quando eu e você tira a visão do Pai, nós somos presas fáceis do pecado. Porque a gente deixa de olhar para o Pai e olha para as coisas. Davi deixou de olhar para Deus e começou a olhar para quem? Para a mulher gostosa, né? E quando tirou a visão de Deus e olhou para aquela mulher, ele se tornou preso o quê? Fácil. Irmãos, o que eu estou falando não é uma brincadeira. Talvez você queria receber uma mensagem de hoje: quem quer dinheiro? Ou a mensagem assim: venha ser curado. Mas o que adianta ser curado e cair no pecado? O que adianta ter dinheiro e cair no pecado? E ficar preso? Nós estamos falando uma coisa séria, de que o homem de Deus chamado Davi, que nós conhecemos, quando ele tirou os olhos de Deus,
Ele se tornou presa fácil, querido. Não tire os olhos de Deus. Porque se você tirar, você terá as consequências disso. Eu quero passar para frente. Aqui tem um líder, um rei, que ele deixou de olhar para Deus e começou então a olhar para outras coisas. E nós sabemos o que aconteceu com ele. Tudo o que aconteceu na vida de Davi, tudo, relacionando todos os pecados dele, foi quando deixou de olhar para Deus. Eu faço um desafio para você estar sentado aí. Olhando você para mim, olhando para você. Todas as suas dificuldades que você tem até hoje, seja você líder de célula. Você fala assim, pastor, está pegando nosso pé. Não, não é pegar no pé. Porque se você não estiver bem, líder, sua célula não está bem. Se líder você não estiver motivado, a sua célula não será motivada. Líder, se você não orar, a sua célula não ora. Líder, se você é um chato na célula, a sua célula será uma célula chata, sem graça também. Então tudo depende de você, líder. Tudo depende de você. Então a Bíblia fala assim que Davi, ele começou a olhar para outras coisas. Um adultério, um assassinato. E aí, por causa dessa consequência, Davi então teve algumas marcas. E aí eu perguntei a você dos seus erros. Muitas vezes a sua dificuldade está baseado quando você deixou de olhar para Deus. Quando eu perco a minha fé. A gente tem nosso GD ali, a gente tem líder que, se a gente deixar, ele bate a cabeça dele no chão. Ele está tão desanimado que ele não tem o que falar. Mas se você deixar ele falar alguma desgraça, ele fala. Porque deixaram de olhar para Deus, irmãos. Essa é a palavra. Quando eu deixo de olhar para Deus, eu não tenho nada que falar. Porque se eu falar e vou falar, vou queixar das coisas que Deus não fez para mim. E esquecer das coisas que Deus já fez por mim. E aí Davi, então, Deus mata a criança que está no ventre, já começou a desgraça da vida dele. As consequências então continuam na vida de Davi. Amon, filho de Davi, violenta a sua própria filha. Por causa de quê, irmãos? Porque ele deixou de olhar para Deus. E as marcas continuam. Absalão, filho de Davi, mata seu próprio irmão, porque violentou Tamar. Depois de uma rebelião de Absalão contra seu próprio pai, tentando tomar o reino. E a espada da justiça nunca afastou da casa de Davi. Tudo isso aconteceu por quê? Porque Davi tirou os olhos do pai. Talvez a grande pergunta hoje, irmãos, para nós, é saber em qual momento, em qual período da minha vida eu deixei de olhar para Deus. Porque se eu deixei de olhar para Deus, as consequências virão sobre mim. Então muitas vezes nós estamos pedindo bênção ao Senhor, Deus não vai abrir a janela do céu. Porque tem coisas para resolver na nossa vida. E aí muitas armadilhas são preparadas por Satanás. E Satanás preparou essa armadilha para Davi. E Davi caiu. Sabe aquela armadilha gostosa que o diabo prepara para a gente? Ele diz assim: pare um pouco de olhar para Deus. Você ora muito. Você lê muito. Você está dedicando muito a sua célula. Para com isso. Para que orar? Não vai dar certo.
Se percebeu o diabo falando para a gente. Se perceber, quanto mais você ora, mais desgraça acontece. Quanto mais você ora, parece que vem desgraça para a sua vida, o diabo falando isso. E ele diz para você, pare com isso. E aí a gente começa então a deixar de olhar para Deus. E olhar para nós mesmos. E aí nós olhamos nossa profissão, nosso trabalho. A gente vai trabalhando ao ponto de perder a visão em Deus. E aí a gente perde a visão em Deus. A gente se torna o quê? Indiferente na igreja. Um desertor dentro de um exército, sentado aí, desertor. Desertor porque ele não faz nada para o reino. Desertou por quê, pastor? Ele não pega a espada para orar, ele não ora. Porque o diabo mandou ele olhar para si mesmo. Aí ele olha para ele mesmo. E o diabo fala assim, durma, coma, descanse, de sábado é teu, domingo é teu, deixa o povo lutar lá. Você não é importante não. E a gente percebe essas pessoas como verdadeiro desertor. E a gente fala assim, a gente está com saudade de você. A gente está com saudade de você no campo de batalha. Para você guardar as minhas costas. A gente está com saudade de você. A gente precisa de você como exército. Amém, irmãos? A gente não ouve nenhum amém, né? Nem glória a Deus, nem misericórdia a gente ouve. E o último para a gente encerrar. Diz, aquele que deixa de olhar para o Pai, acaba prejudicando os servos que querem olhar. Olha o que Davi fez. Davi deixou de olhar para o pai. Então ele trouxe um servo que estava olhando, mas ele queria matar esse que estava olhando para Deus, porque Urias não negociou. Irmãos, a minha oração, ouça o que eu vou dizer agora em nome de Jesus. A minha oração é que aqueles que não estão olhando para o Pai, não prejudiquem aquele que estão olhando. E eu tenho medo das conversas do pátio. Porque muitas vezes a conversa do pátio é para tirar a visão daqueles que estão olhando para Deus. Porque aqueles que estão olhando para Deus, irmãos, ele não está olhando barulho. Aqueles que estão olhando para Deus, ele não está preocupado se tem desafio. Porque ele acredita na promessa de Deus. Aqueles que estão olhando para Deus, eles não estão preocupados se o leão é grande ou pequeno. Mas aqueles que não estão olhando, eles querem mostrar para aqueles que estão olhando que é difícil. Sabe aquela pessoa que a gente pensa, só ela trabalha, só ela se cansa, ninguém se cansa. Você fala para ela, ela está cansada. Você fala com ela, ela trabalha demais, como coisa que o seu discipulador, o líder, é preguiçoso. Tudo para ela é difícil, ela não faz porque ela trabalha demais. Ela não faz porque não tem tempo. Aí aqueles que fazem é porque são preguiçosos, tem tempo suficiente. Eu quero dizer para você, aqueles que estão fazendo, não tem tempo. Mas ele arruma o tempo, porque a obra é do Senhor. Então não é você só que trabalha, para com isso. Não é você que está cansado, para com isso, irmãos. Isso é uma desculpa esfarrapada. A nossa vontade é orar ao Senhor para tirar seu trabalho.
para tirar essa desculpa de você. Então Davi, ele prejudicou o Urias. A solução que Davi teve era matar Urias, e matou. E a Bíblia fala assim, Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. Se você não consegue ajudar o seu irmão a crescer, então você está espalhando. É isso que a Bíblia fala. Se você não está ajudando o seu irmão a crescer, a orar, você está espalhando. E quando alguém espalha, ele vai se ver com o próprio Jesus Cristo de Nazaré. Então, irmãos, a consequência daquele que para de olhar para o Pai é aquele que deixa de clamar, deixa de olhar, mas acaba prejudicando aqueles que querem olhar. Conheci pessoas aqui no IBVA que estava forte, firme, mas ele falou com o miserável do irmão, e o miserável do irmão que estava olhando para outro lado, ele acabou prejudicando aqueles que estavam orando. Então eu quero dizer para você, em nome de Jesus, eis aqui 3 somente consequências daqueles que deixaram de olhar para o Pai. É uma mensagem assim maravilhosa essa, para você crescer e para você saber que tem consequência sim. Então não fique inerte na igreja não, irmão, não fique perdido não. Não fique dando desculpa. Não fique aí jogando pelo canto palavras que não vão frutificar aqui na IBVA mais. As consequências de alguém que deixa de olhar para Jesus ou para o Pai são essas pessoas. E eu espero, pelo Espírito Santo de Deus, que aqui não tem nenhum desertor. Todos estão aqui, são soldados do Senhor. E todos estão olhando para o Pai. Porque se não tiverem, a gente vai encontrar muito ocioso, indiferente, no meio da igreja, desertor. E essa não é a ideia. Essa não é a ideia. Então eu coloquei até no final ali, que Urias é um grande exemplo para nós, de alguém que não negociou, mesmo que o seu líder mandou, mas ele não negociou. Eu quero encerrar dizendo, irmãos, se você tirar a visão de Deus, a gente cai. E o tombo será grande. Se eu e você tirar a visão de Deus, a gente se torna mais um, indiferente, ocioso, desertor, prejudicando aqueles que querem continuar olhando para o Pai.